Hoje o canal Santos e Católicos falará sobre a Didaqué, também conhecida como a doutrina dos 12 apóstolos. Didaqué significa instrução ou doutrina. Trata-se de um escrito que data de fins do século I depois de Cristo, portanto, bem próximo dos escritos do Novo Testamento. O nome Instrução dos 12 Apóstolos lembra o livro dos Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 42, o ensinamento dos apóstolos, mas é difícil que a obra tenha sido escrita por algum deles ou seja de um só autor. Os estudiosos hoje estão de acordo em dizer que ela é fruto da reunião de várias fontes escritas ou orais, que retratam a tradição viva das comunidades cristãs do século I. Os lugares mais prováveis de sua origem são a Palestina ou a Síria. A Didaqué é um manual de religião ou, melhor dizendo, uma espécie de catecismo dos primeiros cristãos. Esse documento nos permite conhecer as origens do cristianismo, e principalmente nos dá uma ideia de como eram a iniciação cristã, as celebrações, a organização e a vida das primeiras comunidades. O autor, ou autores, pertence ao meio judaico-cristão, e dirige seu ensinamento a comunidades formadas por convertidos vindos principalmente do paganismo. O conteúdo e o estilo da Didaqué lembram imediatamente muitos textos do Antigo e no Novo Testamento, bem como outros escritos cristãos do século I depois de Cristo. O tom e os temas de muitas exortações se parecem bastante com os da literatura sapiencial e diversos trechos dos evangelhos. Dessa forma, esse catecismo das comunidades da Igreja primitiva é testemunho vivo de como os primeiros cristãos se alimentavam da palavra de Deus contida nas Escrituras, transformando e interpretando os textos bíblicos em vista de suas necessidades e situações. A leitura da Didaqué faz logo sentir que as comunidades cristãs daquele tempo ainda não estavam completamente estruturadas. As comunidades não têm representante oficial fixo, padre, ou vigário, os bispos e diáconos são mencionados de passagem, e não sabemos bem quais funções exerciam. Fala-se diversas vezes em apóstolos, profetas e mestres, dando a impressão de que eram propriamente pregadores itinerantes a serviço de diversas comunidades. Por outro lado, nota-se que a liturgia é também muito simples e se resume a celebrações feitas em clima doméstico. Os sacramentos mencionados pertencem à iniciação cristã, como batismo, confissão e Eucaristia, e parecem ser todos administrados pela comunidade, e não por um membro do clero, ainda inexistente. Visível, contudo, é o clima que a comunidade vive, dentro de uma sociedade estruturalmente pagã. A preocupação de não se confundir com o ambiente, de não se deixar manipular por aproveitadores oportunistas, até mesmo disfarçados de profetas, a esperança um pouco nervosa de uma escatologia próxima e o tema da perseverança heróica no caminho da fé são características das comunidades nascentes, que ainda estão descobrindo sua vocação e missão no mundo. A Didaqué é um convite para as comunidades de cristãos em formação descobrirem sua origem e jovialidade próprias. Ela nos faz lembrar que a fonte inspiradora do comportamento, da oração e das celebrações é a Bíblia. Sobretudo, mostra que o cristianismo não é devoção individualista, mas um caminho comunitário em que todos os setores da vida e do comportamento devem ser penetrados pela palavra de Deus e pela oração. Na sua simplicidade e profundidade, estimula a viver a vida cotidiana à luz do Evangelho vivo, dentro de um discernimento que frutifica em atos novos, geradores de fraternidade e partilha. Escrita principalmente para os pagãos, nações, ela ainda salienta que o cristianismo não é uma redoma onde a comunidade se refugia, mas um fermento que se expande para transformar toda a sociedade. Capítulo 1. Amor a Deus é o próximo, os dois caminhos. O da vida exige o amor a Deus é o próximo. Há dois caminhos, um da vida e outro da morte, a diferença entre ambos é grande. O caminho da vida é, pois, o seguinte: primeiro amarás a Deus que te fez, depois a teu próximo como a ti. E tudo que não queres que seja feito a ti, não o faças a outro. Eis a doutrina relativa a estes mandamentos. Bendizei aqueles que vos amaldiçoam, orai por vossos inimigos, jejuai por aqueles que vos perseguem.
Com efeito, que graça vós tereis, se amais os que vos amam. Não fazem os gentios o mesmo? Vós, porém, amai os que vos odeiam e não tenhais inimizade. Abstém-te dos prazeres carnais. Se alguém te bate na face direita, dá-lhe também a outra e tu serás perfeito. Se alguém te obrigar a 1000 passos, anda 2000 com ele. Se alguém tomar teu manto, dá-lhe também tua túnica. Se alguém toma teus bens, não reclames, pois de todo o jeito não podes. Dá a todo aquele que te pedir, sem exigir devolução. Pois a vontade do Pai é que se dê dos seus próprios dons. Bem-aventurado é aquele que dá conforme a lei, pois é irrepreensível. Ai daquele que toma, recebe. Se, porém, alguém tiver necessidade de tomar, receber, é isento de culpa. Mas se não estiver em necessidade, terá que se responsabilizar pelo motivo e pelo fim por que recebeu. Colocado na prisão, ele não sairá de lá, até ter pago o último quadrante. Mas é verdade que a este propósito também foi dito, que a tua esmola fique suada em tuas mãos, até que souberes a quem dar. Capítulo 2. Deveres para com a vida, aborto, dos deveres para com a vida e a propriedade do próximo. O segundo mandamento da instrução, Didaqué, não matarás, não cometerás adultério, não te entregarás à pederastia, não fornicarás, não furtarás, não exercerás magia, nem bruxaria, charlatanice. Não matarás criança por aborto, nem criança já nascida. Não cobiçarás os bens do próximo. Não serás perjuro, nem darás falso testemunho. Não falarás mal do outro, nem lhe guardarás rancor. Não usarás de ambiguidade nem no pensamento nem na palavra, pois a duplicidade é uma trama fatal. Tua palavra não seja falsa, nem vã, mas, ao contrário, seja cheia de sinceridade e seriedade, comprovada pela ação. Não serás cobiçoso nem rapaz, nem hipócrita, nem malicioso, nem soberbo. Não nutrirás má intenção contra teu próximo. Não odiarás ninguém, mas repreenderás uns e rezarás por outros, e ainda amarás aos outros mais que a ti mesmo, que tua alma. Capítulo 3. Contra a paixão, idolatria, advertências contra a paixão, e a idolatria. Meu filho, evita tudo o que é mal e semelhante ao mal. Não sejas odiento, pois o ódio conduz à morte. Nem ciumento, nem brigalhão, ou provocador, pois de tudo isso nascem os homicidas. Meu filho, não sejas cobiçoso de mulheres, pois a cobiça conduz à fornicação. Evita a obscenidade e os maus olhares, pois de tudo isto nascem os adúlteros. Meu filho, não sejas dado à adivinhação, pois ela conduz à idolatria. Abstente também da encantação, feitiçaria, e da astrologia e das purificações, nem procures ver ou ouvir, entender, estas coisas, pois tudo isto origina a idolatria. Meu filho, não sejas mentiroso, pois a mentira conduz ao roubo. Não sejas avarento ou cobiçoso de fama, pois tudo isto origina o roubo. Meu filho, não sejas furioso, pois isto conduz à blasfêmia. Não sejas insolente nem malvado, pois tudo isto origina as blasfêmias. Se, antes, manso, pois os mansos possuirão a terra. Ser longânime, misericordioso, sem falsidade, tranquilo e bom e guarda com toda a reverência a instrução ouvida. Não te leves a ti mesmo e não entregues teu coração à insolência. Não vivas com os grandes, mas com os justos e humildes. Tu aceitarás os acontecimentos da vida como sendo bons, sabendo que a Deus nada daquilo que acontece é estranho. Capítulo 4. Deveres dos senhores e empregados, é melhor dar que receber. Deveres do senhor e dos escravos. Meu filho, lembra-te dia e noite daquele que te anuncia a palavra de Deus e o honrarás como ao Senhor, pois onde se proclama sua soberania aí está o Senhor presente. Todos os dias procurarás a companhia dos santos, para encontrar apoio em suas palavras. Não causarás cismas, mas reconciliarás os que lutam entre si. Julgarás de maneira justa, sem considerar a pessoa na correção das faltas. Não demorarás em procurar o que te há de acontecer ou não. Não terás as mãos sempre estendidas para receber, retirando-as quando se trata de dar. Se possuíres algo, graças ao trabalho de tuas mãos, dá-o, em reparação por teus pecados. Não hesitarás em dar, e, dando, não murmurarás, pois algum dia reconhecerás quem é o verdadeiro dispensador da recompensa.
Não repelirás o indigente, mas antes repartirás tudo com teu irmão, não considerando nada como teu, pois, se divides os bens de imortalidade, quanto mais o deves fazer com os corruptíveis. Não retirarás a mão de teu filho ou de tua filha, mas desde sua juventude os instruirás no temor a Deus. Não darás ordens com rancor ao teu povo ou à tua serva, que esperam no mesmo Deus que tu, para que não percam o temor de Deus que está acima de todos. Com efeito, ele não virá chamar segundo a aparência da pessoa, mas segundo a preparação do Espírito. Vós, servos, sede submissos aos vossos senhores, como se eles fossem uma imagem de Deus, com respeito e reverência. Detestarás toda a hipocrisia e tudo que é desagradável ao Senhor. Não violarás os mandamentos do Senhor e guardarás o que recebeste, sem acrescentar nem tirar algo. Na assembleia, confessarás tuas faltas e não entrarás em oração de má consciência. Este é o caminho da vida. Capítulo 5. Do caminho da morte, do caminho da morte. O caminho da morte é o seguinte: em primeiro lugar, é mau e cheio de maldições. Mortes, adultérios, paixões, fornicações, roubos, idolatrias, práticas mágicas, bruxarias, rapinagens, falsos testemunhos, hipocrisias, ambiguidades, falsidades, fraude, orgulho, maldade, arrogância, cobiça, má conversa, ciúme, insolência, extravagância, jactância, vaidade e ausência do temor de Deus. Perseguidores dos bons, inimigos da verdade, amantes da mentira, ignorantes da recompensa da justiça, não desejosos do bem nem do justo juízo, vigilantes, não pelo bem, mas pelo mal, estranhos à doçura e à paciência, amantes da vaidade, cobiçosos de retribuição, sem compaixão com os pobres, sem cuidado para com os necessitados, ignorantes de seu Criador, assassinos de crianças, destruidores da obra de Deus, desprezadores dos indigentes, opressores dos aflitos, defensores dos ricos, juízes iníquos dos pobres, pecadores sem fé, nem lei. Filho, fica longe de tudo isso. Capítulo 6. Aceita o jugo do Senhor. Perfeito é quem aceita o jugo do Senhor. Vigia para que ninguém te afaste deste caminho da instrução, ensinando-te o que é estranho a Deus. Pois, se puderes portar todo o jugo do Senhor, serás perfeito. Se não puderes, faze o que puderes. Quanto aos alimentos, toma sobre ti o que puderes suportar, mas abstém-te completamente das carnes oferecidas aos ídolos, pois este é um culto aos deuses mortos. Capítulo 7. Celebração da vida, instrução sobre o batismo. No que diz respeito ao batismo, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo em água corrente. Se não tens água corrente, batiza em outra água. Se não puderes, em água fria, faze-o em água quente. Na falta de uma e outra, derrama 3 vezes água sobre a cabeça em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas, antes do batismo, o que batiza e o que é batizado, e se outros puderem, observem um jejum. Ao que é batizado, deverás impor um jejum de 1 ou 2 dias. Capítulo 8. Sobre o jejum. Oração, sobre o jejum e a oração. Primeiro, vossos jejuns não tenham lugar, não sejam ao mesmo tempo, com os hipócritas. Com efeito, eles jejuam no 2º e no 5º dia da semana. Vós, porém, jejuai na 4ª-feira e na 6ª, dia de preparação. Segundo, também não rezeis como os hipócritas, mas como o Senhor mandou no seu Evangelho. Nosso Pai no céu, que teu nome seja santificado, que teu reino venha, que tua vontade seja feita na terra, assim como no céu. Dá-nos hoje o pão necessário, cotidiano, perdoa a nossa ofensa, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder e a glória pelos séculos. Terceiro, assim rezai 3 vezes por dia. Capítulo 9. Sobre a celebração da Eucaristia, instrução sobre a celebração eucarística. No que concerne a Eucaristia, celebrai-a da seguinte maneira. Primeiro sobre o cálice, dizendo: Nós te bendizemos, agradecemos, nosso Pai, pela santa vinha de Davi, teu servo, que tu nos revelaste por Jesus, teu servo. A ti, a glória pelos séculos. Amém. Sobre o pão a ser quebrado, nós te bendizemos, agradecemos, nosso Pai, pela vida e pelo conhecimento que nos revelaste por Jesus, teu servo. A ti, a glória pelos séculos.
Amém. Da mesma maneira como este pão quebrado primeiro fora semeado sobre as colinas e depois recolhido para tornar-se assim das extremidades da terra seja unida a ti tua igreja, assembleia, em teu reino, pois tua é a glória e o poder pelos séculos. Amém. Ninguém coma nem beba de vossa Eucaristia, se não estiver batizado em nome do Senhor. Pois a respeito dela disse o Senhor: não deis as coisas santas aos cães. Capítulo 10. Ação de graças após a ceia, ação de graças depois da ceia. Mas depois de saciados, bendizei, agradecei, da seguinte maneira: nós te bendizemos, agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome, que tu fizeste habitar em nossos corações, e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que tu nos revelaste por Jesus, teu servo. A ti, a glória pelos séculos. Amém. Tu, Senhor, Todo-Poderoso, criaste todas as coisas para a glória de teu nome, para o gozo deste alimento e a bebida aos filhos dos homens, a fim de que eles te bendigam. Mas a nós deste uma comida e uma bebida espirituais para a vida eterna por Jesus, teu servo. Por tudo te agradecemos, pois és poderoso. A ti, a glória pelos séculos. Amém. Lembra-te, Senhor, de tua igreja, para livrá-la de todo o mal e aperfeiçoá-la no teu amor. Reuni esta igreja santificada dos quatro ventos no teu reino que lhe preparaste, pois teu é o poder e a glória pelos séculos. Amém. Venha a tua graça e passe este mundo. Amém. Hosana à casa de Davi. Venha aquele que é santo. Aquele que não é santo, faça penitência. Maranatá. Amém. Deixai os profetas bendizer, celebrar a Eucaristia, à vontade. Capítulo 11. Os apóstolos e profetas, da hospitalidade, para com os apóstolos e profetas. Se, portanto, alguém chegar a vós com instruções conformes com tudo aquilo que acima é dito, recebei-o. Mas, se aquele que ensina é perverso e expõe outras doutrinas para demolir, não lhe deis atenção.